É normal ficar nervoso em apresentação? É comum? O que acontece quando a gente fica nervoso em apresentação? E por que que a gente fica? A justificativa para a gente ficar nervoso, para a gente sentir o que a gente sente numa apresentação, normalmente é por as coisas, o filme que passa antes da apresentação na nossa cabeça. É a autocomunicação, é como que você conta a historinha do que vai acontecer para você mesmo. Então, antes de você ir para a apresentação, já começa a passar um filme na sua cabeça, né? Você começa a ver um monte de coisa errada, você acha, ai, se me perguntarem, ai, se eu ficar nervoso, se acontecer isso, aquilo. Então você fica nervoso normalmente porque você está prevendo algo que não vai acontecer. Você começa a gerar na sua cabeça algo que ainda não é nem a realidade. É um excesso de futuro na sua cabeça. E esse excesso de futuro você cria conforme o histórico que você tem, conforme o mapa que você tem, conforme o mapa que você tem da realidade que aconteceu com você no passado. E aí, como é que eu faço para lidar então, Rodrigo? Por que que é importante lidar com o nervoso em uma apresentação? Por que que é importante? A partir desse ponto. Porque todo mundo fica nervoso, já que todo mundo fica nervoso, eu não preciso lidar com esse nervoso, eu não preciso me preocupar com isso. É normal, todo mundo fica. Inclusive, em várias apresentações eu já vi a plateia, a audiência, o público que estava assistindo, virar e falar assim, não, fica tranquilo, todo mundo fica nervoso. Em entrevista é muito comum. E esse tipo de frase que todo mundo usa que é para acalmar quem está lá na frente. Mas você sabe que se você ficar muito nervoso, você pode acabar não tendo uma performance adequada. E aí a primeira coisa que acontece é assim, a gente sempre tem medo, o nosso maior medo é de não fazer bonito, de a gente ficar tão nervoso. A gente tem medo, fica nervoso por medo de parecer que está nervoso. Só que a pergunta é o seguinte, será que a percepção que você tem de nervoso, todas as pessoas têm? Todas as pessoas têm a mesma percepção que você? Porque, de novo, eu já falei bastante aqui. Um dos princípios básicos da comunicação do método CPA são nossas premissas de comunicação. E uma das mais importantes é o que a gente chama de, o que a própria PNL chama, que é o mapa não é território. Isso quer dizer o quê? A representação dentro da sua cabeça, ela não é a realidade. Né? O território, que é a realidade, né, não é o mapa que está dentro da sua cabeça. Porque você cria uma representação daquilo que está sendo, que é fato, que é verídico, que está acontecendo na hora. Você cria uma representação. E nem todo mundo tem a mesma representação que você. Por isso, que esse primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é o seguinte: você não parece tão nervoso quanto você sente. E isso é para justamente te acalmar. Você acredita que você está transparecendo nervoso, que você está suando frio, que sua mão está suada, que isso, que aquilo, mas na verdade o pessoal que está te assistindo nem percebe tanto assim. Pode ver um comecinho ali, uma coisa ou outra, mas será que você parece tão nervoso do que quanto você sente? Então aí já começa a te acalmar, fala, cara, calma, porque a sua própria plateia, as pessoas que estão te ouvindo, elas nem percebem que você está tão nervoso assim. Já teve a oportunidade de sair de uma apresentação, virar para alguém e falar assim, nossa, eu estava muito nervoso. E a pessoa fala, nossa, mas não parecia tanto. Por quê? Porque às vezes você não transparece tudo aquilo que você acha que você está sentindo. Eu faço muita entrevista, né? E teve uma vez que eu entrevistei uma menina que ela chegou a trabalhar com a gente. Eu entrevistei ela normal, conversei com ela, tudo. Ela parecia um pouco nervosa, normal, tudo. Só que quando ela saiu da cadeira, ela foi embora, tava literalmente a mesa onde ela tava com a mão, tava molhada a mão, onde ela tava sentada. Isso eu sei por quê, porque depois ela contou pra gente. Nossa, ela falou assim, eu molhei a mesa de tão nervosa que eu tava. A minha cadeira ficou molhada, ela contou pra gente. Só que a gente na hora, né, tinha mais, acho que tinha mais uma pessoa comigo na sala, não percebeu. E ela fez a entrevista normal. E ela contou, falou assim, eu estava muito nervosa, eu nem sei como eu passei daquela entrevista com vocês. Justamente por quê? Porque você não parece tão nervoso quanto você sente, quanto você acha que sente, inclusive.